E aí, de onde, né, que veio essa cultura? Por que que a gente não tem educação financeira? Porque a gente não tem essa cultura de ter educação financeira. Aí tem essa teoria, né, que diz o seguinte: o Brasil ele tem abundância em recursos, né? A gente tem água, a gente tem sol praticamente o ano inteiro, né? Praticamente o ano inteiro tem sol no Brasil. Nosso solo é fértil para plantar. A gente tem chuva em abundância na maioria dos lugares. A gente sabe que tem algumas regiões no Brasil que sofrem com a seca e tal. Mas a gente tem vento, a gente tem petróleo. Então, assim, a gente tem muita abundância. E aí o que acontece? A gente não precisa se planejar, porque o Brasil ele tem abundância em recursos, a gente sempre tem, a gente não precisa se planejar para ter aquele recurso ali, a gente sempre teve. E outra coisa, a gente não tem esses casos fortuitos da natureza que outros países sofrem, né? A gente não tem terremoto, a gente não tem tornados, a gente não tem esses eventos da natureza, como por exemplo lá nos Estados Unidos, as casas, né, são adaptadas para casos de terremoto, né? Então assim, os caras tiveram que pensar nisso. Hoje em dia, os caras fazem, as construções já são adaptadas para casos de terremoto e tal. Então, os caras tiveram que pensar nisso, se planejar e fazer essa construção para atender a população no caso disso acontecer, né? E acontece bastante lá, né? A gente vê que acontece. No Brasil não tem terremoto, não tem tornados, né? A gente não passa por essas situações adversas onde a gente precisa se planejar se caso acontecer, né? A gente tem os recursos em abundância e a gente não tem esses casos, né? A gente não tem neve, a gente quase não tem neve. Talvez você não saiba, mas os países que têm muita neve, ele tem que ter planejamento, porque a neve ela obstrui estradas, né? O frio, você tem que estar muito bem preparado, os locais públicos tem que estar muito preparados para o frio. A gente não passa por muitas coisas no Brasil, além de ter muita abundância. Então a gente não se planeja, tá? A gente não se planeja, a gente tem sempre tudo ali que a gente quer o tempo todo, entendeu? O problema do Brasil é justamente a administração, né? A forma como que a gente administra isso. Os nossos governantes poderiam administrar melhor os nossos recursos, mas a gente tem os recursos em abundância, então a gente não está acostumado a ter que lidar com eventos assim. A gente está acostumado a ter tudo ali. Vai plantar, o solo vai plantar e vai dar, vai colher, vai ter sol, tem petróleo, tem tudo que a gente precisa. Então, essa teoria explica isso, que na verdade por isso que o brasileiro é assim. Então, assim, pessoal, a mensagem que eu queria trazer hoje é a seguinte, né? A gente tem um país aí muito rico de recursos, a gente não passa por dificuldades da natureza, as dificuldades que outros países passam, né, como tornados, terremotos. Então, por causa disso, a gente não se planeja muito, a gente meio que fica tranquilo com isso. E aí, por causa disso, a gente acaba sendo um país que não faz muito planejamento, né? E isso afeta também o nosso planejamento financeiro, afeta o nosso modo de viver em tudo.